Boa tarde, caríssimos irmãos, amados na fé, que Deus possa abençoar grande e poderosamente. Hoje eu trago uma palavra de reflexão diante da sociedade, uma palavra para ti jovem, uma palavra para ti mamã, uma palavra para ti papá, uma palavra para ti que pensas em constituir uma família. Eu trouxe hoje como tema para ti, para nós refletirmos sobre o que a Bíblia diz sobre morar junto sem se casar. Está a começar a fazer conseguir? Realmente é um tema que leva muito a falar, a ter diante das pessoas também. Muita gente vive maritalmente, muita gente vive junto, vive se juntando. Particularmente nós em Angola, isso é uma realidade que passa, né, daquilo que são os números elevadíssimos. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Em Gênesis 2:24, nós aprendemos logo que o homem deixará a sua casa, a casa de seus pais, e unir-se à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. É cada vez mais comum em Angola, por exemplo, casais que vão optando por um relacionamento mais livre e simplesmente passam a morar juntos, vivendo maritalmente, não é? E sem compromisso de casamento. É o que o Código Civil chama de união de factos, ou união estáveis. Os argumentos para que um casal não queira assumir o casamento hoje são variados e muito criativos. As pessoas estão a ser muito criativos relativamente às respostas sobre isso, mas não conseguem anular os preceitos de Deus. Isso é muito sério, pois que os preceitos de Deus, os pensamentos de Deus, a concepção de Deus são eternos. Não tem uma fase, outra essa fase não, essa fase sim, são eternos, completamente eternos. Precisamos entender dois princípios básicos sobre este assunto. Portanto, primeiro, o relacionamento íntimo, conjugal, é um privilégio exclusivo para o casamento. Este é o plano de Deus desde o princípio para o ser humano. Vê o que diz no livro de 1 Coríntios 7:2, que por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Amados, todo aquele que vai optando por um plano diferente estará entrando por um caminho obscuro e sem a aprovação do nosso Criador. Ter relações sexuais com alguém que não é seu esposo ou esposa é fornicação. Deus assim determinou para que pudéssemos manter nosso corpo limpo, puro e santo. Veja o que a Bíblia fala sobre a prostituição na área sexual. Em Gálatas 5:19, nós aprendemos que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação ou prostituição, impureza, lascívia e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os alimentos, portanto, no livro de 1 Coríntios 6:13, diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilar tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha o que diz o Colossenses 3:5-6. Mortificai, pois, os vossos corações, aos vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outro conceito ou princípio que precisamos levar em conta é: morar junto ou manter relações sexuais não substituem o casamento. O casamento é uma cerimônia pública perante Deus e a sociedade, onde o casal faz uma aliança indissolúvel ou inseparável, não dissolve. O casamento é uma cerimônia, passo aqui a definir que o casamento é uma cerimônia que oficializa a união de um casal. Não é invenção de homens, mas de Deus. Não é dogma religioso, é bíblico isso.
Li bem há pouco tempo um artigo cujo autor afirmava que o casamento não é bíblico, porque Adão e Eva não se casaram. E Isaac deitou-se com Rebeca assim que a conheceu. Ora, quanta ignorância relativamente a essa questão. Não tem cabimento e fundamento bíblico. Adão e Eva não tiveram testemunhas humanas, mas tiveram a de Deus. Isso é claro. Quanto a Isaac, não sabemos ao certo o que aconteceu. Quem estuda com seriedade um pouquinho a Bíblia, né? Sabe que muitas vezes a narrativa bíblica não dá detalhes da situação, fazendo com que o leitor, desapercebido, pense que os factos foram consecutivos, o que nem sempre é verdade. Um exemplo clássico disso é o capítulo 4 de Gênesis, que conta que Adão e Eva tiveram simplesmente 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, saiu de casa e se casou com uma mulher. A questão é, o que aconteceu antes e depois do nascimento de cada um? O nascimento de outros filhos, a formação de outras tribos e outros detalhes é omitido nas Sagradas Escrituras com uma única razão: não era importante. Não tem cola aí. Logo, o facto da Bíblia não detalhar o casamento de Isaac não significa que ele não se casou. Por outro lado, mesmo que ele não tenha se casado, amados, oficialmente, isso não significa que Deus tenha aprovado sua atitude. No início dos tempos, práticas como o incesto, poligamia, escravidão, apedrejamento e tantas outras faziam parte do contexto cultural do povo de Israel. Nem por isso refletiam os propósitos de Deus. Jesus Cristo, em seu ministério, por várias vezes denunciou práticas e cerimônias desnecessárias e puramente legalistas, como se lavar antes das refeições, guardar o sábado, não comer na companhia dos pecadores e circuncisão. Mas nunca disse, amado, nada, direta ou indiretamente, contra a cerimônia do casamento. Pelo contrário, confirmou-a várias vezes. Em Mateus 19, 1 a 8, nós podemos encontrar em Mateus 22, 2, Lucas 20 a 34 e João 2, capítulo 2, verso 1 a 2. Se o casamento fosse algo irrelevante ou desnecessário, com certeza o mestre não nos teria deixado tal ensino. Ao abordar a mulher samaritana, Jesus confrontou seu pecado, dizendo que ela morava com um homem que não era seu marido. Você pode confirmar isso no livro de João 4, 17 a 19. A mulher confirmou a fala de Jesus. Morar junto e estar casado são duas coisas diferentes. Morar junto e estar casado são duas coisas diferentes. As escrituras falam de casamento e de prostituição. E não há absolutamente nenhum respaldo ou algo assim irrisório bíblico para deduzir que sexo e casamento são a mesma coisa. Antes, alerta: sexo sem casamento é prostituição. Estás a te prostituir. Se fazes sexo sem sequer estar casado, estás a te prostituir. Isso é uma certeza bíblica. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, diz a Bíblia. Mas se te casares com isto, não peques. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Você pode consultar isso no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 7, no verso 2 e 28, versículo 28. Você pode dar um saltinho e olhar para lá. Em 1 de Timóteo, no capítulo 5, no verso 14 a 15, a Bíblia diz: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Em Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúltero Deus os julgará.
Em Romanos 7, 2 a 3, diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não puderem conter-se, casem-se. Diz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, 8 a 11. Certamente, a cerimônia que oficializa o casamento varia conforme a cultura de cada época e lugar. Isso é claro. Nos nossos dias, envolve um contrato civil feito em uma conservatória. Com a assinatura desse contrato, o casal recebe uma certidão de casamento, ou seja, um documento que comprova que ambos estão casados. Sem esta certidão, não há casamento. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele foi bem claro quando disse: o homem com quem você mora agora não é seu marido. Confirmando o conceito de que não basta morar junto para se considerar casado. Assim sendo, concluímos que um casal só pode viver junto com marido e mulher apenas se forem legitimamente casados, um com o outro. Caso contrário, ambos estão em fornicação. Se este for o seu caso, querido irmão, procure acertar a sua situação. Sabemos que os mandamentos de Deus para nós são todos para o nosso bem. Não podemos amar a Deus e discordarmos de sua maneira de dirigir todas as coisas. Ou seja, Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha vida, mas Deus não abençoa essa parte da minha vida. Deus não mexa nessa parte da minha vida. Se quisermos que Deus tome conta da nossa vida conforme ela é, conforme é o conceito de Deus, o pensamento de Deus, deixamos com que Ele faça isso e não nós. Se queremos que Deus nos abençoe, que nos abençoe em tudo. Se quisermos que Deus faça alguma coisa, que faça tudo em tudo. Que isso seja uma realidade para as nossas vidas. Sei que muitos hoje pensam de maneira diferente sobre isso e consideram que o casamento civil é uma prática obsoleta e sem valor algum diante de Deus. É certo que só o contrato não basta. Se o casal vive em discórdia e desrespeito mútuo, por outro lado, importa fazer uma coisa sem omitir a outra. Casar judicialmente, sem se esquecer de honrar esse compromisso e amor. Importa antes obedecer a Deus